Você já leu a Bíblia, mas fechou o livro e ficou com aquela sensação que não entendeu nada? Eu sei o que você está passando. E se eu te dissesse que o problema não está em você, mas no jeito que você lê? A verdade é que muita gente ama a palavra de Deus, mas usa métodos errados e acaba confusa, frustrada ou, pior, enganada por falsas interpretações. Hoje eu vou te mostrar 4 passos do método indutivo, uma forma simples, prática e profunda de estudar a Bíblia. Mesmo que você nunca tenha feito um curso teológico. Com ele, você vai entender o que o texto diz, o que significa, como se conecta com toda a Escritura e, o mais importante, como viver isso no seu dia a dia. Se inscreve no canal, ativa o sininho e curte esse vídeo. Isso nos ajuda a levar mais conteúdo bíblico sólido até você. A primeira parte é a observação, o que o texto diz. A primeira etapa do método indutivo é a observação. E aqui vai um segredo. Antes de interpretar ou aplicar qualquer coisa, você precisa simplesmente enxergar o que o texto está dizendo. Parece óbvio, mas é exatamente aí que muita gente erra. Porque já parte para entender o significado espiritual sem notar os detalhes do que está escrito. Pega a sua Bíblia, abre em Marcos 4, 35 a 41. A história de Jesus acalmando a tempestade. Leia devagar, depois leia outra vez. Agora observe, quem está no barco? Que hora do dia é? O que Jesus está fazendo? Quando a tempestade começa? E os discípulos, como eles reagem? Essas perguntas simples revelam muito. O texto diz que era à tarde, no verso 35. Que Jesus estava dormindo no barco, verso 38. E que os discípulos estavam apavorados. Anota os nomes, os lugares, as ações, as emoções, tudo o que tiver no texto. Use caneta, usa marca-texto, usa post-it, o que for. A Bíblia é viva e você precisa se tornar um detetive da palavra. Leia o mesmo trecho em outra tradução. Repare nas palavras diferentes da tradução. Às vezes, isso ajuda a perceber contrastes ou repetições importantes no texto. Em Marcos 4, por exemplo, na repetição da palavra medo, aparece antes do milagre. E isso não é por acaso. Então, antes de correr para a aplicação, para e olha, anota, releia. Porque quem observa bem interpreta com segurança. Comenta aqui embaixo, ler o texto, porque é na palavra que tudo começa. A segunda parte, interpretação, o que o texto significa. Agora que você já aprendeu a observar o que o texto diz, chegou a hora de dar o próximo passo. Agora você vai interpretar. E aqui é onde muita gente tropeça feio. A Bíblia não tem vários significados diferentes para agradar cada pessoa. Existe uma única interpretação correta. E ela é aquela que respeita o que o autor original, Deus, queria comunicar. A interpretação verdadeira não nasce do que eu senti, eu achei bonito ou eu gostaria que fosse. 2 Pedro 1, 20 e 21 deixa isso muito claro. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, o sentido vem de Deus, não da nossa cabeça. Então, como interpretar corretamente? Primeiro, respeite o texto imediato. Veja o que vem antes e depois do versículo. Nunca isole uma frase. Pegue, por exemplo, Filipenses 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo não quer dizer que você vai passar no concurso sem estudar, ou ganhar o jogo de futebol sem treinar. O contexto mostra que Paulo estava falando sobre suportar pobreza e dificuldades com contentamento. Sem contexto, a gente distorce a Bíblia e não interpreta. Segundo, observe o tipo de literatura. Um salmo poético não pode ser interpretado da mesma forma que uma carta doutrinária como Romanos. Salmos usa metáfora, Romanos ensina doutrina. E isso muda completamente a maneira como você lê e entende o que está escrito. Terceiro, veja o contexto bíblico geral. A Bíblia nunca se contradiz. Se um versículo parece dizer algo estranho, compara com o ensino geral das Escrituras. Por exemplo, Deus é imutável, Malaquias 3, verso 6. Então, qualquer interpretação que apresente Deus mudando de opinião precisa ser revisada.
E por último, lembre-se de 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Interpretar bem a Bíblia exige esforço, dedicação e reverência. Interpretar não é inventar sentidos novos, é descobrir com humildade e temor aquilo que Deus já revelou de maneira perfeita e suficiente. Quando fazemos isso, a Bíblia deixa de ser um livro confuso e se torna aquilo que realmente é: a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, 105. Comenta aqui embaixo uma interpretação, porque a Bíblia não muda conforme a opinião humana. Há um só sentido dado pelo próprio Deus. E antes de continuar, eu tenho um recado muito importante para você. Você já sentiu que mesmo lendo a Bíblia com dedicação, ainda falta clareza para entender o que Deus realmente quer dizer? Esse é o problema. Muitos cristãos sinceros acabam interpretando a palavra de forma errada porque foram ensinados a seguir emoções, opiniões ou métodos confusos. E o resultado? Vidas espirituais frágeis, fé instável e até exposição a heresias sérias que distorcem a verdade de Cristo. Mas existe uma solução: aprender a estudar a Bíblia com seriedade, de forma fiel às Escrituras e sem contaminações liberais. A formação completa em teologia, que é o bacharel livre em teologia do Seminário Nascido de Novo, é o caminho. Um curso 100% bíblico, focado na Escritura e mais nada, tendo como objetivo preparar você para conhecer, viver, defender a verdadeira fé cristã. Acesse o link na descrição e venha estudar com a gente. Te espero lá na área do aluno. E agora, vamos voltar para o nosso estudo. A terceira etapa do método indutivo é a correlação. E ela é fundamental para entender que a Bíblia nunca se contradiz. A Escritura Sagrada é uma unidade perfeita, porque tem um único autor, que é o próprio Deus. E isso nos ensina um princípio essencial da interpretação bíblica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso quer dizer que ao estudar uma passagem, a gente tem que buscar onde ela se conecta com outras partes da Escritura. Por exemplo, se você está estudando Marcos 4, 35 a 41, onde Jesus acalma a tempestade, pode correlacionar com Salmo 107, 29, que diz: Ele acalmou a tempestade e as ondas se aquietaram. Vemos que o poder sobre a natureza já era descrito como uma obra de Deus no Antigo Testamento e agora é manifestado por Cristo, provando a sua divindade. Percebe que você fica com uma ótica diferente da passagem? Outro exemplo poderoso, Isaías 53, profetiza sobre o servo sofredor e se conecta diretamente com Mateus 8,17, que explica que Jesus carregou as nossas doenças e dores, cumprindo as Escrituras. Quando você faz essas conexões, entende melhor o propósito de cada passagem e aprofunda a sua fé. João 5,39 nos lembra que toda a Bíblia aponta para Cristo. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nunca leia a Bíblia como um monte de histórias soltas. Veja a Bíblia como uma grande tapeçaria divina, onde cada fio se entrelaça, formando um único e glorioso plano de redenção. Então, ao estudar, pergunte: onde mais a Bíblia fala sobre isso? Busque temas, palavras e promessas similares em outras passagens. Isso vai iluminar sua compreensão como nunca antes. Comenta aqui embaixo: a Bíblia se explica, porque a palavra de Deus é viva, perfeita e suficiente para ensinar tudo o que precisamos saber. Quarta parte, aplicação. Agora a gente chega ao ponto que transforma o conhecimento em vida, a aplicação. Afinal, estudar a Bíblia não é um exercício acadêmico, é um chamado à transformação pessoal. Tiago 1,22 nos exorta: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não basta entender, é preciso viver o que foi aprendido. Mas como aplicar de verdade o que a gente estudou? Primeiro, se pergunte sempre: o que essa passagem revela sobre Deus, sobre mim e sobre o próximo? No exemplo de Marcos 4, 35 a 41, a gente vê que Jesus é soberano até sobre as tempestades. Isso nos ensina a confiar nele em meio às nossas crises. Na aplicação prática, diante dos medos da vida, desemprego, enfermidade e perdas, a gente tem que lembrar que o nosso Salvador
continua no controle. Ore declarando a soberania de Cristo sobre as suas dificuldades, como ensina Filipenses 4, 6 e 7. Segundo, procure princípios eternos que podem ser vividos no seu dia a dia. Um princípio do texto que estudamos é: a fé vence o medo. Jesus perguntou aos discípulos, então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Marcos 4, 40. Isso nos chama a substituir o pânico pela confiança em Deus. Você pode aplicar isso enfrentando seus desafios diários com oração e não com desespero. E terceiro, trace ações específicas. A aplicação precisa sair do abstrato para o concreto. Pergunte-se: o que eu vou fazer diferente a partir de hoje? Talvez você precise reservar um tempo diário para meditar nas promessas de Deus. Fortaleça sua fé e não deixe que o medo dite suas atitudes. Quarto, compartilhe o que aprendeu. Em 2 Timóteo 2,2, Paulo orienta: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ensinar o que você aprendeu fortalece sua própria fé e edifica quem está ao seu redor. Por fim, nunca se esqueça: aplicar a palavra não é sobre a perfeição imediata, mas sobre compromisso sincero em viver para a glória de Deus, dia após dia, com a força que o Espírito Santo nos dá. Comenta aqui embaixo. Aplique, porque conhecimento sem prática não gera transformação. Mas quando a gente obedece a palavra, a gente vê a verdadeira vida cristã florescer. Hoje você aprendeu o caminho para estudar a Bíblia e manter de maneira fiel e profunda. Observar atentamente o texto, interpretar corretamente respeitando o contexto, correlacionar com toda a Escritura e, o mais importante, aplicar na sua vida diária. O método indutivo é simples, mas poderoso, porque te leva a ouvir a voz de Deus como Ele realmente falou, e não como a gente quer ouvir. Agora é a sua vez. Abre a Bíblia, use esses 4 passos e permita que o Espírito Santo transforme seu coração. E não se esquece, dá o seu joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso nos ajuda a espalhar a verdade da palavra. E se você não der o joinha antes de se inscrever, por que o YouTube vai te notificar se você não falou se gostou do vídeo? Fica difícil. Então, até o próximo vídeo. Amo muito a tua vida. Que Deus te abençoe. Te vejo na próxima.